O silêncio pode manter sua lâmina oculta até a noite exata em que escolher golpear? Pode o brilho das lanternas de Natal, balançando suavemente contra a geada, esconder a sombra da vingança que se aproxima? Pode um homem cuja língua foi acorrentada e cujas costas traziam a contagem de chicotadas tornar-se o próprio silêncio que mata? Mississippi, 1818. A casa cintilava com luzes festivas, cada lanterna tremendo no vento de inverno como uma estrela presa em vidro. Dentro, os senhores festejavam, seu riso mais alto que hinos, sua arrogância mais pesada que oração. E, no entanto, fora daquele brilho dourado, outra presença pairava, quieta, paciente, afiada pela dor. E naquela noite, sob lanternas destinadas a celebrar a misericórdia, o silêncio de Jonah finalmente falaria em sangue. Antes que sigamos mais fundo no silêncio de 1818, pause comigo. Estas não são histórias suavizadas, não são fábulas contadas para conforto. São ecos talhados na dor, sussurros que desafiam o tempo e verdades que a história tentou enterrar sob suas páginas. Se você quer seguir histórias reais que desafiam o tempo e revelam verdades ocultas, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas investigações. A plantação no Mississippi se estendia larga como uma cicatriz contra a terra de inverno. A geada cobria os campos de cana com uma fina pele de prata, cada lâmina rígida e quebradiça, como se até o próprio solo resistisse a se curvar ainda mais sob o peso das correntes. O ar era cortante com a mordida de dezembro, carregando o cheiro de fumaça de lenha e terra úmida. A grande casa erguia-se na colina, inchada e arrogante, suas colunas brancas brilhando fracamente sob as lanternas penduradas para o Natal. Elas balançavam ao vento, suas gargantas de vidro tremendo com o fogo preso, sua luz derramando-se em frágeis halos sobre o chão congelado. A cada dezembro essa casa de crueldade se vestia de celebração. Lanternas pendiam dos beirais, como se estrelas tivessem sido roubadas do céu. Ramos de pinheiro eram fixados sobre as portas, suas agulhas secando no calor, perfumando os cômodos com resina. Dentro, as lareiras rugiam com chamas que lambiam a pedra, faíscas subindo as vigas como fragmentos de orações negadas. Bandejas de prata eram polidas até cegar o olhar, prontas para carregar carnes assadas e frutas cristalizadas. Decantadores de conhaque brilhavam âmbar à luz do fogo. Os senhores enchiam os cômodos com seu riso retumbante, mais alto que hinos, mais alto que o vento que sacudia as venezianas. Sua alegria não era alegria, mas excesso. Sua festividade, uma exibição cruel de abundância em um mundo construído sobre a fome. Para Jonah, o silêncio era a única veste que podia usar. Movia-se no fundo de sua pompa como uma sombra acorrentada à luz deles. Cada manhã levantava-se antes que o sol tivesse arranhado o horizonte. Sua respiração em névoa branca na escuridão, enquanto carregava lenha para alimentar os muitos fogos da casa. Suas mãos estavam em carne viva, rachadas, sangrando de frio e esforço. Suas costas dobradas ao ritmo das correntes, seu corpo uma ferramenta afiada, não pela vontade, mas pela ordem. O apito do feitor cortava os campos mais agudo que o próprio frio, um som que John aprendera há muito tempo a obedecer. Dia após dia, exigiam-lhe silêncio. Pouco dizia, pois suas palavras haviam sido roubadas havia muito, substituídas pelo chicote, pela ordem, pelo aceno de obediência. Mas seu silêncio não era vazio, era peso, era paciência, era o enchimento constante de um vaso que um dia teria de transbordar. A grandeza da casa era uma ferida constante. Jonah entrava em seus cômodos não como convidado ou parente, mas como sombra, carregando bandejas pesadas de comida que nunca provaria, servindo vinhos cuja doçura jamais tocaria sua língua. Os senhores falavam de terras e riqueza, de comércio e política, suas palavras fumegando no ar quente. Raramente dirigiam-se a Jonah, exceto em comando. Sua existência era invisível, exceto no serviço. Ainda assim, absorvia tudo: o compasso de suas vozes, a crueldade descuidada no tom,
a sutileza da língua embriagada do senhor quando o conhaque o arrastava para o sono. Cada detalhe era registrado silenciosamente, dobrado na memória de Jonah como se fosse outro registro em um livro secreto que só ele podia ler. O Natal na grande casa era espetáculo, mas para os escravizados era contradição. Recebiam presentes simbólicos, um cachecol gasto, uma lata de melado, às vezes moedas jogadas como se fossem a cães. Cantavam-se canções, mas não as que Jonah lembrava dos lábios de sua mãe. As dela eram suaves, nascidas da terra e da dor, carregando memória. As deles eram altas, rasas, estrondando das teclas do piano na sala de visitas, e sempre lanternas ardiam acima deles, frágeis globos de luz trêmula, como se zombassem da escuridão, da qual nunca poderiam escapar. À noite, Jonah voltava aos alojamentos, a geada já se infiltrando nas fendas das paredes. O chão de terra era duro sob ele, seu cobertor fino mal servia de escudo contra o frio. Ao redor, outros sussurravam em fragmentos. Família perdida, filhos vendidos, o ardor recente do chicote na pele. Mas Jonah não se juntava a seus murmúrios. Guardava seu silêncio, como se a ausência de palavras fosse sua última posse. Deitado encarando a escuridão, ouvia o riso distante vindo da casa grande, e cada eco se gravava mais fundo no livro secreto dentro dele. As próprias estações pareciam conspirar. Os campos gemiam sob a geada, as árvores estalavam no frio, as vigas da casa rangiam como se carregassem segredos pesados demais para suportar. As venezianas batiam como ossos ao vento da noite. As tábuas do chão sussurravam a cada passo. Até as lanternas lá fora, balançando contra o céu negro, pareciam inquietas, chamas presas, forçando-se a escapar de suas jaulas de vidro. Jonah vivia nesse silêncio, dentro daquela casa que respirava. Cada humilhação, cada marca de chicote, cada ordem acrescentava outro peso ao seu peito. Mas ele carregava tudo sem som, sem queixa. Seu silêncio não era rendição, era sobrevivência, era paciência, era o fio afiado da espera, amolado a cada dia que passava. E assim a casa se vestia de finos ornamentos, os senhores em veludo, as mesas em prata, enquanto Jonah levava seu silêncio por cada cômodo como uma sombra presa à sua luz. Polia suas facas, servia seu conhaque, acendia suas lareiras, absorvia seu riso, seus insultos, suas crueldades descuidadas e, o tempo todo, o livro secreto dentro dele inchava mais pesado, mais grosso, aproximando-se do momento em que o silêncio exigiria ser ouvido. O inverno de 1818 foi mais frio que a maioria. A geada agarrava-se teimosa aos campos, as estrelas queimavam mais agudas no céu, e as lanternas sobre a varanda balançavam violentas ao vento, como se anunciassem algo ainda por vir. Jonah ficou sob ela certa noite, olhando o vidro trêmulo, a luz derramando-se fracamente sobre sua pele. Não disse nada, apenas escutou o vento, os gemidos da casa, o silêncio dentro dele afiando-se em aço. O silêncio de Jonah não era vazio. Era um livro sendo escrito em segredo, linha por linha, página por página. Cada chicotada, cada insulto cuspido no salão, cada noite em que passou fome enquanto o riso ecoava na casa grande, essas eram suas entradas. Não tinta no papel, mas cicatrizes na pele, memórias prensadas no osso. Sua vida se tornara um livro de dívidas a serem cobradas, cada uma aguardando quitação. Ele se lembrava da voz da mãe acima de tudo. Ela cantava suavemente à noite, seus hinos costurados de fragmentos de esperança, palavras meio lembradas de uma terra que Jonah nunca conhecera. Ela lhe dissera que silêncio não era fraqueza, mas armadura. Eles não podem roubar o que você não dá, sussurrou uma vez, passando as mãos ásperas em sua face. Mas nem ela suportou o peso do chicote para sempre. Morreu cedo demais. O corpo quebrado pelo trabalho e pela punição, sua canção silenciada no meio do sopro. Esse silêncio tornou-se herança de Jonah, sua primeira entrada no livro. Seu pai não era mais que sombra, levado antes que Jonah pudesse lembrar. Uns diziam que fora vendido, outros que fugira a noite adentro.
Jonah crescera com essa ausência como uma ferida que nunca fechava. Foi a segunda entrada, a segunda dívida registrada no silêncio. Suas irmãs também haviam sido levadas, vendidas uma a uma. Seus gritos ecoaram nos ouvidos de Jonah muito depois de seus passos desaparecerem. Nunca mais as viu. O livro pesava com suas ausências. As cicatrizes nas costas de Jonah eram as páginas desse livro. Cada vergão elevado de sua pele, endurecido em memória. O feitor chamava de marcas de disciplina, mas para Jonah eram contas, registros de crueldade, cada um exigindo pagamento. Nunca esqueceu o ardor, o arco do corpo sob a mordida do couro, o cheiro do próprio sangue misturado à poeira. Cada cicatriz era um número escrito no silêncio, gravado onde ninguém podia apagar. Mas o silêncio de Jonah não era só luto, era paciência. Observava quando outros desviavam o olhar. Aprendia os ritmos da casa. O momento exato em que as botas do senhor arrastavam com o peso do álcool o som do 7º degrau da escada, o tilintar de chaves esquecidas à noite. Guardava esses detalhes como entradas secretas em seu livro. Nada era desperdiçado, até a humilhação virava combustível. Ele lembrava-se das risadas às suas custas, das piadas contadas como se fosse invisível, dos momentos em que o obrigavam a se ajoelhar diante de convidados, tratado ao mesmo tempo como propriedade e espetáculo. Cada um desses instantes ele dobrava para dentro do silêncio, para dentro do livro secreto que crescia por trás de sua imobilidade. À noite, quando as paredes da cabana sacudiam com o vento e o chão de terra se enrijecia contra seus ossos, Jonah fechava os olhos e recitava o livro em silêncio. A ausência da mãe, a sombra do pai, os gritos das irmãs, as cicatrizes, a fome, a humilhação, o silêncio. De novo e de novo, ele as contava como um padre repetindo orações, como um contador equilibrando dívidas. Não as murmurava com palavras, mas com a respiração, com a memória, com a fúria que não ardia para fora, mas se dobrava para dentro, afiando-se em algo mais duro que o aço. O senhor jamais suspeitava. Para ele, Jonah era dócil, obediente, quebrado em submissão. Via a cabeça baixa, os olhos voltados ao chão, as mãos que serviam sem queixa. Não via o silêncio, não ouvia o livro sendo escrito na escuridão. Confundia quietude com derrota, paciência com vazio. Confundia a sombra de Jonah com submissão. Mas Jonah sabia melhor. Silêncio não era rendição, era espera. Era geada que cresce invisível até rachar a árvore mais forte. Era o rio que corrói a pedra lentamente, silenciosamente, até que a rocha desmorone. Silêncio era sobrevivência, e silêncio era ar. Às vezes, quando estava no salão de jantar, Jonah imaginava o peso da faca em sua mão. Imaginava o instante em que o silêncio poderia estourar em som. Nunca se movia, nunca se traía, mas em seu peito o livro pulsava, página após página, aguardando sua tinta. Ele sentia a história se acumular dentro de si, como se seu corpo já não fosse carne, mas registro, um livro que exigia balanço. E assim os dias se arrastavam, cada um outra entrada. A geada agarrava-se às janelas da casa grande, lanternas balançavam sobre a varanda, o riso se derramava noite adentro. Jonah servia vinho, carregava bandejas, atiçava fogos. Seu silêncio permanecia inquebrável, seu rosto indecifrável. Mas dentro, o livro da dor pesava mais, inchava mais, chegando perto do ponto em que o silêncio já não poderia conter seu peso. O inverno de 1818 esmagava com crueldade incomum. As noites eram mais longas, a geada mais cortante, a casa mais inquieta em seus gemidos. Jonah o sentia nos ossos. Não apenas a estação, mas o fechamento de um ciclo. O silêncio o havia carregado até ali, mas silêncio, ele sabia, um dia haveria de falar. O livro fora escrito por tempo demais, as dívidas eram muitas, e sob as lanternas de Natal que balançavam, tremendo contra o frio, Jonah começou a sentir que a noite se aproximava, quando o livro seria quitado em vermelho. O inverno se adensava sobre o Mississippi, os campos congelados em silêncio. Cada manhã a geada pesava,
Cada noite as lanternas tremiam ao vento. Para a maioria eram ritmos comuns da estação. Para Jonah eram sinais, lembretes, presságios. O livro de sua dor estava pesado demais, e o silêncio dentro dele começara a mudar de resistência para intenção. A vingança não veio a Jonah em um súbito incêndio. Aproximou-se suavemente, quase terna, como geada subindo pelo vidro da janela. Chegou não como fogo, mas como estudo. Ele começou a enxergar a plantação não mais como prisão, mas como arsenal, seus menores detalhes escondendo o potencial de armas. As facas da cozinha foram as primeiras a sussurrar-lhe. Ele as polia como sempre, esfregando as lâminas até que brilhassem à luz. Mas onde outros viam utensílios para cortar carne, Jonah via a possibilidade afiada da liberdade. Media-lhes o peso na palma, o equilíbrio do aço contra o osso. Agora as limpava mais devagar. Não por preguiça, mas por reverência, como se cada faca fosse uma peça de altar aguardando seu verdadeiro propósito. As correntes já não eram apenas grilhões. Jonah estudava suas fechaduras, o modo como o ferro se curvava em dentes, os pontos fracos onde o tempo as tornara lisas. Ouvia o som que faziam ao tilintar quando o feitor passava, memorizava sua linguagem. O que o acorrentava poderia, um dia, acorrentar outro. O fogo, também, entrou em seus planos. Cada noite ele empilhava lenha na grande lareira, observando como as chamas devoravam a madeira em padrões. Via como as faíscas saltavam quando o ar as alimentava, como a fumaça se enrolava quando a casca úmida resistia. Para outros, era apenas fogo. Para Jonah, era a prova de como rapidamente uma casa poderia trair seu senhor quando recebesse chama. A telinha e a agulha, tão delicadas nas mãos da senhora, tornaram símbolos para ele. Observava como o tecido cedia à picada da agulha, como as costuras se apertavam sob o fio. Uma vez segurou uma fina como um sussurro e sentiu seu poder em miniatura. Linha podia amarrar pulsos, agulhas podiam perfurar mais que pano. Mas eram as lanternas que mais o assombravam. Penduradas altas na varanda, balançando no vento frio, pareciam frágeis e eternas ao mesmo tempo. Suas chamas tremiam dentro do vidro, gaiolas de luz que podiam se despedaçar ao menor toque. Jonah as encarava todas as noites, escutando seu leve chocalhar ao vento, e via nelas mais que luz. Via julgamento, via testemunhas, via estrelas capturadas aguardando a queda. Cada tarefa que executava tornava-se ensaio. Ao pousar a taça do Senhor, aprendia firmeza. Ao servir o vinho, aprendia precisão. Ao andar silencioso sobre as tábuas que gemiam, aprendia paciência. Memorizava cada som que a casa fazia, o suspiro da escada, o estalo da porta do salão, o sussurro do vento sob as venezianas. A própria casa parecia conspirar com ele, revelando seus segredos ao silêncio. Os hábitos do Senhor também se tornaram ritual observado. Jonah conhecia os passos do homem, o modo como o conhaque o tornava lento, as horas em que o orgulho o arrastava para a solidão. Conhecia as gavetas do escritório, a posição dos livros de contas, o ângulo da cadeira diante do fogo. Absorvia esses detalhes não como servo, mas como vigia, cada observação escrita na escritura crescente da vingança. Não falava sobre isso, nem mesmo em murmúrios. O silêncio sempre fora seu escudo, e agora tornava-se sua forja. Na cabana à noite, enquanto os outros afundavam em sono inquieto, Jonah permanecia desperto com os olhos voltados às vigas. Recitava o livro em silêncio. A morte da mãe, a ausência do pai, os gritos das irmãs, o chicote, o riso, a fome, as cicatrizes. E então recitava as ferramentas: faca, corrente, fogo, agulha, lanterna. Como uma ladainha, como escritura, como profecia. A paciência era sua aliada. Não se apressava, sabia que vingança exigia ritual, exigia o lento afiado silêncio em lâmina, continuava suas obrigações, baixava a cabeça quando ordenado, servia vinho, carregava lenha. Por fora permanecia o mesmo, obediente, quieto, inofensivo. Mas por dentro, o silêncio já não era resistência. Era tempestade. Dezembro mergulhava mais fundo em seu frio, e o Natal se aproximava.
A casa inchava de convidados, de risos, de música. As lanternas multiplicavam-se, seu brilho espalhando-se pela varanda como constelação falsa. Jonas fitava ao passar, suas chamas tremendo no vidro, e sentia o peso do livro inclinando-se. Não sabia a noite exata, a vingança nem sempre revela a sua hora, mas sabia que seria em breve. Sentia no modo como o vento sacudia as venezianas, no modo como a geada pintava as janelas com padrões semelhantes a cicatrizes. Sentia no peito onde o silêncio o havia sustentado por tanto tempo. As ferramentas estavam prontas, a casa estava pronta, o livro estava pronto, e Jonah, afiado pelo silêncio, também estava pronto. O inverno de 1818 já não era estação de espera, tornara-se estação de julgamento. A véspera de Natal chegou sob um céu congelado de estrelas. O ar cheirava a pinho e fumaça, a carne assada espalhando seu perfume pelos largos corredores da casa grande. Lanternas tremiam lá fora, suas chamas piscando contra a geada, cada uma um olho trêmulo. Dentro o riso soava como correntes feitas de som, ecoando pelo salão de jantar, retumbando nas vigas, mais alto que hinos, mais alto que preces. Jonah movia-se entre eles como sempre, silencioso como sombra. Servia o conhaque, enchia cálices, carregava bandejas pesadas de ganso assado e maçãs açucaradas. Suas mãos não tremiam, seus olhos não se erguiam acima da mesa. Para os senhores e seus convidados era invisível. Para Jonah, cada passo era calculado, cada instante um batimento no compasso da contagem regressiva do silêncio. A voz do senhor, embriagada pelo vinho, ergueu-se acima das demais. Falava de sua riqueza, de suas terras, de seu poder sobre corpos e almas. Chamou Jonah uma vez, para encher sua taça, e riu da firmeza da mão do servo. Jonah curvou-se, ouvindo, registrando, cada palavra mais um traço, no livro agora quase cheio. A noite avançou e, como sempre, o senhor deixou o salão para recolher-se ao escritório. Levava consigo um livro de contas, inchado de nomes, lucros e dívidas. Suas botas arrastavam levemente no calcanhar esquerdo, do modo que Jonah havia memorizado. O fogo no escritório brilhava laranja contra as janelas, sombras se contorcendo como fantasmas inquietos. Jonah seguiu. Moveu-se como se a própria casa o carregasse, seu silêncio misturado aos gemidos das tábuas, ao assobio do vento nas frestas. Escorregou para dentro do escritório como um sopro. O senhor estava largado na cadeira, conhaque ao cotovelo, papéis espalhados diante dele. Sua garganta, avermelhada pela bebida, brilhava fracamente à luz do fogo. Murmurava para si mesmo cifras e nomes escritos na linguagem da posse. Jonah observava da soleira o brilho da lanterna do lado de fora penetrando fraco pela janela, riscando a mesa como juízo. A faca que Jonah carregava não era súbita. Fora polida muitas vezes sob sua mão. Aquela noite não era aço, mas escritura, o fechamento de um livro escrito por tempo demais. Ele avançou, e a casa pareceu silenciar. Até o vento se conteve, como se o mundo aguardasse. O senhor virou-se, surpreso, os olhos turvos de bebida. A boca se abriu, mas antes que o som pudesse escapar, o silêncio de Jonah golpeou. A faca deslizou em sua garganta, num só movimento firme, suave como vinho sendo despejado em taça. Não houve grito, não houve clamor. Apenas um arquejo molhado, um gorgolejo quebrado. O sangue derramou-se sobre a escrivaninha, encharcando os livros de contas, transformando números em borrões vermelhos. O fogo estalou mais alto, como se suspirasse alívio. A lanterna do lado de fora balançou com força, seu vidro chocalhando, a luz espalhando-se pelas paredes. O corpo do senhor estremeceu, as mãos agarrando o ar por um instante, depois tombou inerte sobre os papéis. Sua riqueza, seu poder, seu orgulho, todos afogados no silêncio que Jonah impôs. Por um momento, Jonah ficou parado, a faca pingando em sua mão, a respiração estável. A casa gemeu fundo em seus ossos, como se ela própria tivesse sentido a lâmina. A lanterna do lado de fora estilhaçou-se, o vidro caindo na neve, sua chama apagada num sussurro de fumaça. O silêncio que seguiu foi imenso. Não vazio, mas cumprimento.
Séculos de paciência haviam falado em um só corte. O livro estava quitado, o silêncio rompido. Jonah virou-se e desapareceu pelos corredores, seus passos dobrando-se novamente nos gemidos da madeira, nos sussurros do vento. Atrás dele, o senhor jazia curvado, a garganta transformada em livro vermelho sobre a página do Natal. As lanternas do lado de fora agora oscilavam violentas, suas chamas trêmulas como testemunhas incapazes de fechar os olhos. A casa não despertou com gritos, despertou com murmúrios. Antes da aurora, criados esgueiraram-se até o escritório e encontraram o senhor tombado sobre a mesa, a garganta rasgada, o rosto congelado em descrença. O fogo minguara, o cheiro de ferro pesava no ar, o sangue impregnara as páginas dos livros, cifras borradas em manchas carmesim. A lanterna do lado de fora da janela pendia quebrada, o vidro espalhado na neve, sua chama extinta. Não gritaram, não correram, ficaram em silêncio, os olhos se encontrando apenas por um instante antes de baixarem novamente. Ninguém disse o nome de Jonah, ninguém precisava. O silêncio era seu sudário. Ao meio-dia, vizinhos chegaram, convocados pelo pranto da senhora. Seu lenço de renda estava encharcado, enquanto ela clamava sobre demônios, ladrões, a ira de Deus vinda sem aviso. Jurava que o marido fora fiel, que a casa fora abençoada por oração, que tal morte só poderia vir do além. Suas palavras derramavam-se como vidro partido, afiadas mas ocas. O rosto do feitor não trazia certeza. Caminhava pelo chão com um olhar que traía conhecimento que não ousava nomear. Sempre soubera que silêncio não era vazio, mas espera. Agora cada som na casa o sobressaltava. Estremecia ao estalo das venezianas, ao gemido das tábuas, ao sussurro do vento pelas frestas. A lembrança da cabeça baixa de Jonah o assombrava mais que qualquer grito poderia. O rumor espalhou-se depressa, levado pela geada e pela imprensa. Os jornais escreveram suas meias-verdades. Um senhor do Mississippi morto na véspera de Natal, a garganta cortada enquanto seus livros de contas permaneciam abertos diante dele. Especulavam sobre ladrões, andarilhos, punição do céu. Nenhum escreveu a verdade. Nenhum ousou imprimir a palavra que vivia no silêncio. Jonah. Entre os escravizados, os sussurros fluíam como fumaça, leves demais para agarrar, pesados demais para dispersar. Não falavam abertamente, não arriscavam traição, mas em olhares breves, em trocas baixas junto ao poço, no ritmo de seus cantos de trabalho, a verdade circulava. Jonah falara por todos eles, o livro de um equilibrar as dívidas de muitos. A casa grande, antes inchada de arrogância, tornou-se abafada. Os convidados já não ficavam até tarde da noite. Os corredores pareciam mais frios, as paredes inquietas, as vigas gemendo mais alto nas tempestades. Lanternas oscilavam violentas nos ventos de inverno, suas chamas trêmulas temidas como presságios. Criados evitavam o escritório, alegando sentir ainda o cheiro de ferro muito depois de ter sido lavado. A senhora agarrava-se às orações, mas sua voz falhava diante do silêncio que a cercava. Cobria os espelhos com pano negro, murmurando sobre maldições, sobre espíritos inquietos. Proibia que acendessem lanternas nas janelas, como se sua luz tivesse se tornado olhos culpados. E os vizinhos, embora falassem em voz alta sobre justiça, carregavam inquietude nos olhos. Cada vez que o vento sacudia as venezianas, ou que uma lanterna balançava, lembravam-se do senhor encontrado na noite de Natal. Começaram a baixar a voz à noite, como se o próprio silêncio houvesse se tornado perigoso. Quanto a Jonah, desaparecera. Alguns diziam que fugira para o norte, sumido em rios e bosques, engolido pela escuridão. Outros juravam que fora capturado e enterrado sem nome sob a geada. Nenhuma prova, nenhum corpo, nenhuma certeza. Ele existia apenas no silêncio. Sua ausência tornara-se mais poderosa que sua presença jamais fora. E assim, sussurros substituíram fatos, e silêncio substituiu testemunho. O que fora um ato único de vingança tornou-se algo maior, intocável. Uma história criou raízes no solo, nas casas, no fôlego dos que a carregavam. Jonah já não era apenas um homem. Era um eco. O livro havia falado. O silêncio havia cortado.
E embora o sangue tivesse sido limpo das tábuas, a história não podia ser apagada. O tempo passou, e ainda assim o silêncio daquela noite não desapareceu. Pairava nas vigas da casa, na geada dos campos, no modo como as lanternas balançavam violentas a cada dezembro, como se ainda recordassem o instante em que o vidro se quebrou pela primeira vez. Viajantes falavam da propriedade em tons baixos. Diziam que o Natal ali era amaldiçoado, que as lanternas se recusavam a arder estáveis, que uma corrente de ar mais fria que a própria estação rondava o escritório onde o senhor morrera. Alguns juravam ter visto uma figura nos campos em noites de inverno, alta, silenciosa, imóvel, observando com olhos que o vento não podia apagar. Ninguém ousava se aproximar. Ninguém ousava pronunciar seu nome em voz alta. Entre os escravizados, a história tornou-se mais que memória. Era contada em fragmentos, nunca inteira, sempre envolta em silêncio. Um hino cantado, baixo vacilava em um verso, e a palavra ausente pairava pesada no ar. Jonah. As crianças aprendiam não em lições, mas em olhares, em pausas, no modo como os mais velhos fitavam o vazio quando as lanternas tremiam ao vento. A história não era dita. Era vivida, carregada no silêncio, afiada, até tornar-se mito. Os jornais o haviam esquecido. Soterraram a narrativa sob outros escândalos, outros crimes, reduzindo-a à curiosidade, mistério sem resposta. Mas o silêncio de Jonah não precisava de imprensa. Cresceu nas sombras onde a verdade sobrevive, em sussurros que desafiam o apagamento. Seu ato já não lhe pertencia apenas. Tornara-se lenda que se estendia além do Mississippi, além de 1818, até a medula da própria história. Na lenda, a faca não era aço, mas justiça em si, afiada ao longo de gerações de silêncio. As lanternas não eram enfeites, mas testemunhas, tremendo em suas gaiolas de vidro. A garganta do Senhor não era carne, mas um livro assinado em vermelho, uma conta final quitada pelo silêncio. E assim Jonah do Mississippi tornou-se algo maior que carne e osso. Tornou-se o silêncio que rompe, o livro que equilibra, a sombra que perdura. Seu ato não pôde ser confinado a uma única véspera de Natal. Ele se espalhou, remodelando memórias, assombrando cada canto onde o poder se acreditava seguro. Nas noites de inverno, quando o vento uiva pelos campos e as lanternas balançam contra a geada, alguns ainda juram ouvi-lo. Não passos, não respiração, mas silêncio em si, pesado, pressionando, recordando. Silêncio que espera, silêncio que se lembra, silêncio que fala sem som. A história não tem fim porque o silêncio não tem fim. O livro permanece inacabado. O eco permanece. O ato de Jonah não é apenas história, é lenda, é mito, é a verdade assombrada de que, sob as lanternas de Natal de 1818, o silêncio cortou a garganta da crueldade, e o silêncio ainda caminha entre nós.